Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus, ele respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco que fica é ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Graças a Deus. Queridos, eu quero hoje iniciar a nossa última série de pregações desse ano, e essa série tem por tema Terminando Bem. Você pode repetir comigo? Terminando bem. Olha para quem está do seu lado e diga assim: esse ano você vai terminar bem, em nome de Jesus. Você sabia que a maioria das histórias que nós contamos de acordo com aquilo que terminou? Nós celebramos ou nos entristecemos de acordo com o término e não de acordo com o começo. Você já viu, as pessoas nunca reclamam de um filme que começa ruim. Nossa, o filme começou muito ruim. As pessoas reclamam, mas o filme passou tanta coisa e terminou desse jeito, que final ruim. Porque é como termina é que se conta. É da forma que termina que nós contamos as coisas. É da forma que termina que nós vamos dizer: foi bom, foi maravilhoso, ou então foi ruim, foi péssimo. A minha pergunta, portanto, é: como o seu ano está terminando? Ou como você termina as fases da sua vida? Como as coisas acabam terminando na sua história? Será que elas terminam bem? Ou será que existe uma probabilidade das coisas sempre terminarem de forma ruim, de forma negativa? Porque como termina é que se conta. Às vezes nem se lembram direito do começo, mas é o final que vai determinar como de fato as coisas procederam e aconteceram. Por isso o meu intuito nesses últimos domingos é, por meio do Espírito do Senhor, incentivar, encorajar você, encorajar o seu casamento, a sua vida financeira, a sua espiritualidade, a terminar bem esse ano, a terminar bem essa trajetória, porque, queridos, sempre quando chega o final do ano, nós começamos a fazer os planos para o ano que vem. E a maioria desses planos não dão certo, porque nós achamos: não, ano que vem eu começo. Você quer começar um ano bem? Você tem que terminar bem. Então aquilo que você está planejando para o ano que vem, já começa agora. Já vai agora, já providencia agora. Para que você termine bem e continue essa trajetória, para que o próximo ano seja ainda melhor na sua vida, em nome de Jesus. Dentro dessa perspectiva, eu quero ressaltar os textos que nós lemos aqui, os versículos, e esses versículos são as primeiras parábolas que Jesus conta dentro da sua trajetória ministerial. Jesus aqui no texto que nós lemos, não sei se você percebeu, ele conta 3 parábolas, só que é tão rápido que às vezes a gente passa despercebido. Em cada versículo ele conta uma parábola. Ele contou aqui a parábola do noivo e do jejum, o remendo novo em vestes velhas e o vinho novo em odres novos. Jesus conta aqui 3 parábolas e tais parábolas nos mostram a novidade de vida que Jesus trouxe para cada um de nós.
ele sempre tem uma novidade de vida, porque cada uma dessas palavras, ou melhor, as duas últimas parábolas, a parábola da roupa nova e a parábola do vinho novo, Jesus está enfatizando como nós temos a possibilidade de ter uma vida nova, ou de viver o novo de Deus a cada estação, a cada realidade. Mas antes de falar de uma vida nova, de vestes novas, ou de um vinho novo, nós precisamos entender algumas coisas que Jesus falou. A partir do verso 14, acompanha comigo a leitura de Mateus 9. Mateus 9,14 diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós, os discípulos de João Batista, eles dizem, por que nós e os fariseus? Reparem que aqui, queridos, os discípulos de João Batista, eles se equiparam aos fariseus. Eles não eram fariseus, mas eles se equipararam e se colocaram na mesma medida dos fariseus. E eles disseram: porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam. O que está acontecendo aqui? Os discípulos de João Batista e os fariseus, eles estão se comparando com os discípulos de Jesus. É o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre uma vida de comparação, ou uma vida em comparação. Havia uma tradição judaica no primeiro século. Todo judeu precisava jejuar segunda e quinta-feira toda semana. Todo judeu precisava cumprir essa tradição, mas não era uma tradição espiritual, não era um mandamento bíblico, era só uma tradição dos homens. Não havia espiritualidade. Então as pessoas, elas ficavam constrangidas: poxa, está todo mundo jejuando, eu vou ter que jejuar também, senão vai ficar feio para mim. Essa era a motivação. Essa era a motivação. Portanto, nós observamos aqui que existe um peso. Eles tinham um peso porque eles tinham que jejuar segunda e quinta, mas quando eles olharam para os discípulos de Jesus não jejuavam. Eles se compararam aos discípulos de Jesus. Queridos, e se tem uma coisa que a Bíblia reprova com veemência, é o ato da comparação. Deus não nos chamou para comparação. Deus não nos chamou para olhar ao outro, a vida do outro, a vida do próximo, e buscarmos essa comparação. Porque a comparação, queridos, ela gera pelo menos três coisas: sofrimento, inveja e crise de identidade. A comparação, ela gera sofrimento, porque eu não tenho a vida que aquela pessoa tem. Às vezes a gente nem percebe, mas estamos sofrendo porque estamos nos comparando com a vida do outro, com a rotina do outro, com a perspectiva que o outro está vivendo. Isso pode gerar inveja e principalmente crise de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. Elas estão olhando para a vida dos outros e elas querem aquela vida. Elas querem viver daquela forma. E como eu falava pela manhã, isso se tornou muito mais perigoso nos nossos dias por conta da tal das redes sociais. A gente abre o nosso Instagram, tá lá o fulano de férias na praia e eu segunda-feira trabalhando. Aí já começa a comparação. Tá lá o fulano jantando a melhor comida no melhor restaurante e lá estou eu esquentando a minha comida no micro-ondas. Vem a comparação. Tá lá o fulano fazendo um curso, não sei o que, e eu estou aqui ainda, não consegui fazer. E vem a bendita da comparação. As redes sociais trazem para nós um engano, queridos, muito grande, porque ali só mostra o que é bonito, só mostra o que é aparente, o que gera um like, o que gera uma exposição boa, não mostra os problemas da vida.
mas gera em nós uma comparação, e a comparação gera sofrimento, inveja e crise de identidade. Os discípulos de João Batista estavam com essa crise. Por que que a vida dos discípulos de Jesus era mais leve do que a vida dos discípulos de João Batista? Por que que os discípulos de Jesus podiam comer e fazer as coisas no sábado e os discípulos de João não podiam? Então vinha uma constante comparação. Queridos, a comparação ela corrói. A comparação destrói relacionamentos. Você não pode de maneira nenhuma comparar o seu casamento com outro casamento, comparar o seu ministério com outro ministério, comparar a sua vida financeira com a vida financeira do outro. Você não pode. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 10, 12 que a comparação ela é falta de entendimento e sabedoria. E não é esse o plano de Deus para nossas vidas. O Paulo, ele vai ensinar aos coríntios também, que nós vivemos em um corpo, que ele chama do corpo de Cristo, e nós vivemos em uma comunidade, mas nessa comunidade existe a individualidade de cada um. E Paulo nessa história, ele vai dizer, olha, quem é pé não pode dizer, eu queria tanto ser uma mão, e a mão não pode dizer, eu queria ser um ouvido, e o ouvido não pode dizer, eu queria ser os olhos. Não. Deus chamou cada um de nós com um talento específico, com uma graça específica, com uma função específica. Alguém pode dizer amém aqui? Você é único, querido. A unção que Deus derramou em você é uma unção única. Os talentos que Deus deu para você é um talento único. A inteligência que Ele deu para você, a graça que Ele derrama para você é único diante de Deus. Você não pode permitir, ou nós não podemos permitir, que a comparação roube de nós a exclusividade que Deus teve em nos criar. Porque um dia na eternidade, Deus resolveu criar você do jeito que você é, com a sua identidade, com a sua personalidade. Tem gente que é fleumático, é calmo, você vai falar com ele, não sai nem a voz dele, mas é o jeito dele. Deus fez ele assim. Esse não pode dizer, eu queria ser sanguíneo, eu queria ser, não, deixa o sanguíneo lá, é a história dele, é a vida dele. Deus fez cada um, queridos, de uma forma tão linda, tão preciosa. Você é precioso, você é único. Eu estou falando isso não de uma perspectiva para encher o seu ego, não, você não precisa disso. Eu estou falando de uma perspectiva da realidade, de que você é único em Deus, e de que você não precisa se comparar com ninguém, Deus fez você da forma que você é, e é desse jeito que Ele quer usar, é desse jeito que Ele quer, que Ele conta com cada um de nós. Não, nós não podemos nos comparar. Por que que com o fulano aconteceu isso? O que será que ele fez para que a vida dele ficasse assim? Eu vou seguir os mesmos passos que ele fez? Não. Porque o plano que Deus tem para o fulano não é o plano que Deus tem para você. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Uma vida específica, um trajeto específico. Cada um sabe o peso que carrega, cada um sabe a dificuldade que tem e as facilidades que tem. Por isso a comparação, queridos, ela é combatida nas Escrituras. E Jesus, portanto, diante dessa comparação, Ele traz a cura para a comparação. No verso de número 15, para combater a comparação, Ele diz assim de Mateus 9,15, Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Por que Jesus fala isso? Porque, como eu falei aqui no início, a tradição judaica era que eles deveriam jejuar toda semana, segunda e quinta. Só havia um momento na vida judaica
onde eles estavam isentos do jejum. Qual era esse momento? Era quando um dos seus amigos estava noivo. E para celebrar o noivado do seu amigo, eles estavam isentos do jejum. Jesus está dizendo assim: os meus discípulos, eles não jejuam porque eu sou o noivo. E quando eles estão com o noivo, eles não precisam jejuar. O que Jesus está passando, irmãos, é que a cura da comparação é olharmos para o noivo. O noivo tira de nós todo o peso. O noivo tira de nós toda a comparação. Porque se tem alguém que devemos nos comparar, esse alguém se chama Jesus. Jesus é a nossa comparação. Nós precisamos olhar para Jesus e como Jesus faria, como Jesus falaria, o que Jesus faria no meu lugar, como Jesus trataria essa pessoa, como Jesus se comportaria nesse ambiente. E é dessa forma que nós nos curamos de toda comparação, pois a comparação traz sofrimento, inveja e crise de identidade. Mas Jesus diz: olha para o noivo, olha para o noivo, porque no noivo não tem comparação. Quem olha para Jesus, queridos, não está preocupado. Quem olha para Jesus não tem o peso da comparação. Quem olha para Jesus não está insatisfeito com a sua vida. Tem pessoas que estão insatisfeitas com a vida que têm, mas porque não estão olhando para Jesus. Quando nós olhamos para o noivo, nós temos contentamento. Quando nós olhamos para o noivo, nós temos a realização da vida no nosso interior. Ainda que eu não tenha conquistado tudo, ainda que eu não tenha alcançado tudo que eu projeto para a minha vida, mas em Jesus eu sou pleno e realizado. Você pode dizer amém por isso? Em Jesus você tem plenitude, você tem realizações, porque é Ele que te completa. É Ele que te completa. Às vezes nós estamos em busca de uma vida completa. Não, eu preciso de férias na praia. Eu tiro as férias, não completou. Não, eu preciso de um casamento, casa não completa. Não, eu preciso comprar um carro novo, compra, mas não completou. Nada nessa vida, meus irmãos, vai preencher o nosso interior, a não ser a presença do Senhor Jesus. Ele completa todas as coisas. É Ele quem completa a nossa carência, a nossa afetividade, os nossos sonhos, as frustrações da vida. É Ele que traz o contentamento de todas as coisas. É quando nós olhamos para o noivo. Deixa eu dizer, o noivo, ele mora dentro de você. O noivo está em você. O noivo está olhando para você. Por isso nós não precisamos nos comparar com ninguém, porque o noivo nos é suficiente. Você pode dizer para quem está do seu lado: o noivo é suficiente. Diga bem forte: o noivo é suficiente. Aleluia. Depois que Jesus trata dessa perspectiva, Ele vai trazer agora a realidade de uma vida nova. A realidade de uma vida nova. Mateus capítulo 9, o verso 16, leia comigo. Mateus capítulo 9, o verso 16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco que fica é ainda maior. Os fariseus estavam querendo que Jesus validasse as tradições antigas que eles faziam. Não eram leis, não eram princípios de Deus, eram tradições humanas. E os fariseus queriam que Jesus validasse aquelas tradições, e Ele não fez. Confrontou a tradição da época, e Ele traz aos fariseus e aos discípulos de João Batista essa parábola. Olha, queridos, não se põe remendo novo em uma roupa velha, porque vai acontecer duas coisas. Primeiro, a gente vai perder a roupa nova, porque tiramos um pedaço de pano.
E o pedaço de pano novo, quando for costurado na roupa velha, não vai dar certo, a costura não vai dar certo, porque os panos são diferentes. Não se costura algo novo em uma estrutura velha, antiga. Jesus está falando de uma nova realidade que Ele estava trazendo àquele povo, àquela geração. Ele mesmo pode ser comparado com essa roupa nova e as tradições dos fariseus, as roupas antigas. E Jesus está dizendo, não tem como, não tem como. E é tão interessante também, queridos, analisar o contexto desse tempo. Na perspectiva de Jesus, da Palestina do primeiro século, as pessoas não tinham um guarda-roupa grande como você tem, não era assim não. Hoje em dia a pessoa, qualquer volta no shopping, ela traz 3 camisas, uma calça, não era assim. Na época de Jesus, eles tinham no máximo 3 túnicas, no máximo. E eles usavam aquelas túnicas anos e anos de suas vidas, então aquele pano ia ficando velho. Até que chegava o dia que eles conseguiam comprar uma túnica nova. E a túnica nova não podia ser cortada para tapar o buraco das túnicas antigas. Jesus pega esse contexto local para dizer, eu estou trazendo uma vida nova, uma perspectiva nova, novas vestes que não se adequam às vestes antigas que vocês estão vestindo. O que Jesus está falando? Tirem essas vestes antigas, pois eu tenho roupas novas para vocês. Queridos, Deus tem uma vida nova para todos nós, mas nós estamos tão apegados nas roupas velhas, no ambiente velho, naqueles relacionamentos velhos, antigos, tradições antigas, religiosidade antiga. Jesus está dizendo, eu nunca posso vestir você de uma roupa nova enquanto essa roupa antiga existir. Jesus está dizendo, eu trouxe para Israel, eu trouxe para o mundo uma nova realidade de vida, que não cabe mais com as roupas antigas. Isso é o cumprimento de Isaías 61, verso 3. Leia comigo esse texto. Isaías capítulo 61 e o verso de número 3. Olha como diz: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Agora, olha o que vai dizer: manto de louvor, ou em outras versões, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O plano de Deus para mim e para a sua vida é tirar essa veste daquilo que é velho, que simboliza o que é antigo. É tirar essa veste antiga do passado, do pecado, de relacionamentos antigos, de amizades antigas, que já passou, que todo mundo foi embora, mas você continua trazendo na sua vida. Você continua carregando no seu coração. Já passou, querido. Já ficou velho. Jesus está dizendo, não combina com a roupa nova que eu tenho para você. Não combina. Sabe qual é o medo de muitos? É que a estação muda e temos medo de usar a roupa da nova estação. Aqui em Manaus não é tão comum, mas nas regiões onde existem as 4 estações do ano, você tira, por exemplo, as roupas da época, da estação do verão, não são as mesmas roupas do inverno. No verão é uma regata, uma bermuda leve, sandália de dedo, mas no inverno é a bota, é a calça com mais pano, é a jaqueta para proteger do frio, é o cachecol. Mudou a estação, mudam as vestimentas. Deus está mudando estações aqui, queridos, mas pessoas ainda estão dizendo, não, eu quero essa roupa velha. Mas pastor, porque essa roupa velha, ela fez parte da minha história, querido. Enquanto nós não nos separarmos dessa realidade antiga, nós nunca iremos viver o novo que Deus tem para cada um de nós. Ele quer remover aquilo que é antigo, para estabelecer
aquilo que é novo, o manto novo sobre nossas vidas e a nossa história. Você pode dizer amém por isso? Por último, Mateus 9, volta lá comigo, Mateus 9, o verso de número 17. Jesus vai proferir a última parábola, que é uma parábola muito conhecida. É um único versículo, e ele diz, Mateus 9, 17: não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres eles se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu amo o ministério de ensino de Jesus, porque ele começa falando do noivo, aí depois ele fala das vestes, mas ele não se dá por satisfeito, ele aprofunda um pouco mais, agora ele fala do vinho. Jesus está aprofundando o conteúdo daquilo que ele está falando. Odres é a palavra grega que significa pele, pele de animal. Porque na época do contexto de Jesus, não tinha garrafas como nós temos hoje, gente. Hoje você abre a sua geladeira, tem umas 3 garrafas lá diferentes. Na época de Jesus não era assim. A água era colocada num recipiente de vaso que a Bíblia chama de cântaro. Mas para o vinho e para óleo, o recipiente era uma bolsa feita de pele de animais. E essa bolsa feita de pele de animais era chamada de odre, que significa pele. E essa bolsa de animais era onde era colocado o vinho ou o azeite ou o óleo. Lá é que era armazenado. Diante desse contexto, que eles sabiam que viviam nessa realidade, Jesus diz: olha, chegou vinho novo, mas não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Não sei se você já viu pele de animal seco, depois de muito tempo, quando fica seco, fica duro, fica rígido. Jesus está dizendo que não podia colocar vinho em odres velhos, porque quando o vinho fosse passar pelo processo de fermentação, a fermentação ia rachar o odre, ia quebrar o odre. Portanto, iria se perder o vinho e o odre, porque ambos estariam quebrados e o vinho derramado, pela rigidez daquilo que já estava velho. Mas o odre novo, a pele do animal ainda estava no seu estado mole. Então, se colocasse ali vinho novo no odre novo, quando o processo de fermentação começava, o odre ele suportava a pressão e ele não deixava o vinho ser derramado. Era um recipiente perfeito para o vinho novo. Jesus está falando aos fariseus: vocês são odres velhos. Por isso aquilo que eu falo, que é vinho novo, ou a própria vida de Jesus, não cabia no coração dos fariseus, porque eram odres velhos, quebrava, não sustentava, não aguentava a pressão daquilo que era novo, porque tudo que é novo, queridos, gera pressão. Tudo que é novo na sua vida vai gerar comentário. As pessoas vão criticar, as pessoas não vão acreditar na nova realidade que Deus tem para você. Mas deixa eu te dizer, se você é odre novo, você suporta a pressão. Você suporta a pressão e o vinho novo, ele vai permanecer. O vinho novo é essa nova vida, essa nova história, que aponta para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Evangelho é novidade de vida, que lança fora as estruturas antigas, que serviram por um tempo, mas hoje não servem mais. É muito interessante a perspectiva do odre velho, porque o odre velho, um dia ele foi novo, e um dia ele serviu como um recipiente, mas ele se tornou velho, e não serve mais. Tem coisas na sua vida que não serve mais, não serve mais.
tradições, costumes, pessoas, religiosidade que não suporta mais o vinho novo que Deus tem para derramar na sua vida. A gente precisa entender isso. Deus tem falado muito conosco. William, eu quero derramar um vinho novo sobre a Lagoinha, mas vocês não podem ser odres velhos. Vocês têm que suportar a pressão. Vocês têm que suportar esse processo de transição, de crescimento, de críticas, de todo mundo olhando, todo mundo vendo. Se vocês forem odres novos, eu continuarei derramando vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, nova unção, unção fresca dos céus, poder do alto, graça de Deus. Pode aplaudir. Olha como diz Romanos capítulo 6. Quero ler esse último texto. Romanos capítulo 6, o verso 3 e 4. Romanos capítulo 6, o verso 3 e 4 diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4 diz: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, olha o que ele vai dizer, assim também nós andemos em novidade de vida. Você pode ler esse último trecho comigo? Assim também nós andemos em novidade de vida. Mais uma vez, mais forte. Assim também nós andemos. A Bíblia nos convida para sempre estarmos vivendo uma novidade, novidade de vida, a renovação de uma vida, deixando sempre coisas que serviram para um tempo, mas que não servem mais. A roupa do verão não serve para o inverno, a roupa do inverno não serve para a primavera. Cada estação tem uma roupa nova, cada estação tem um vinho novo, tem odre novo aqui essa noite, querido. Deus tem vinho para nossas vidas em nome de Jesus. Se você está plantado aqui nessa igreja, é porque o vinho novo é uma roupa nova. Aquilo que te serviu por um tempo passou. Jesus te chama para uma nova perspectiva. Assim andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida, novidade de vida. Você precisa terminar bem esse ano. E uma das formas de terminar bem é vivendo um renovo de vida. Estruturas de casamentos que estão arcaicos, Deus tem novidade de vida para o seu casamento. Estruturas financeiras arcaicas, Deus tem novidade de vida para as suas finanças. Estrutura de relacionamentos arcaicos, Deus tem novidade de vida para os seus relacionamentos. Estrutura ministerial arcaico, Deus tem uma nova roupa para o seu ministério em nome de Jesus. Para os sentimentos, para a visão. Tem visões, queridos, de planejamento, que é antigo, que é velho, que já passou. Deixa Deus restaurar a sua visão, te dar uma nova visão, ampliar a sua visão. Às vezes eu converso com algumas pessoas aqui na igreja, conto alguns sonhos, algumas visões que nós temos, a pessoa sai correndo assustada. Sai assustada, eu vou sair daqui, que esse pastor é doido. Porque ele sempre renova a nossa visão. Nós vamos chegar lá. Queridos, nós só estamos no início, está só chuviscando aqui. Deus tem uma chuva tão poderosa para essa igreja, você não tem noção disso. Você não tem noção da chuva que está chegando. Vai ser poderoso demais, poderoso demais. E isso diz respeito à sua vida. Isso diz respeito a você. Estruturas diz respeito a pessoas, a
vida, ao cotidiano. Deus tem uma roupa nova e um vinho novo para você. Se você crê, fica de pé comigo em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Por favor, coloque a sua mão no seu coração. Deixa eu orar por sua vida em nome de Jesus. Pai, são tantas realidades aqui essa noite. São tantas perspectivas, tantas famílias, tantos sonhos, tantos projetos. Mas eu oro, Senhor, para que os meus irmãos possam terminar bem. Possam terminar bem essa jornada, possam terminar bem esse ano. Mas para isso, Senhor, eu oro. Concede a cada um deles roupas novas. Tira, Senhor, as roupas velhas. Arranca, Senhor, dos meus irmãos as roupas antigas. E concede a cada um manto de alegria, em vez de espírito angustiado. Pai, eu declaro sobre a tua igreja uma nova veste, roupas novas, um manto novo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu declaro, Pai, cada um aqui essa noite são odres novos, que estão preparados para receber vinho novo, uma vida nova, uma perspectiva nova, sonhos novos. Eu ministro sobre a sua vida em nome de Jesus, uma nova visão, uma nova estrutura, um novo potencial, uma renovação espiritual, uma renovação emocional. A Lagoinha, receba isso essa noite. Receba isso essa noite. Receba essa nova vida. Receba esse vinho novo. Receba essa roupa nova em nome de Jesus. Diga: Deus, eu quero. Diga: Senhor, é comigo. Diga: Senhor, faz na minha vida, faz na minha história. Oh, Espírito Santo, move nessa noite. Move nessa noite, Espírito Santo. Move em nome de Jesus. Ore um pouco mais comigo, Lagoinha, porque o Senhor está removendo aqui estruturas antigas, estruturas arcaicas estão sendo quebradas nesse momento, estão sendo desfeitas nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele remove o antigo para estabelecer o novo. Ele remove o antigo para estabelecer o novo. Não tenha medo, não tenha medo. O que eu estou fazendo em você se chama novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Aleluia! Receba isso no seu interior. Receba isso no seu interior em nome de Jesus.